Fenômeno global, a extrema-direita organizada no ambiente digital também deu as suas caras por aqui em 2018 e foi protagonista da eleição de Jair Bolsonaro. Movida à base do discurso de ódio e da desinformação, essas máquinas se proliferaram pelo país e estão presentes em todas as plataformas e esferas de poder. Apesar de alguns avanços em termos de moderação de conteúdo, inclusive de figuras públicas como o próprio Bolsonaro e Donald Trump, as narrativas autoritárias, preconceituosas, anticientíficas e demais absurdos seguem correndo com muita facilidade nas redes sociais e aplicativos de mensageria privada. Os algoritmos das plataformas desequilibram o jogo democrático a favor apenas de um lado. E o ódio virtual segue gerando consequências reais na vida de muitas pessoas, inclusive uma delas é nossa convidada hoje. Mas enfim, 2022 chegou. Nesse interim, judiciário, legislativo e a própria sociedade civil também tentaram se organizar para mitigar os danos da extrema-direita nas redes sociais. Em outubro teremos novas eleições e a gente precisa debater desde já o que pode e deve ser feito para garantir a lisura do processo eleitoral. Quais são os desafios para as campanhas online e como as instituições e a sociedade civil devem agir para barrar a extrema-direita e retomar e restabelecer o que sobrou da nossa democracia. Quem vai responder essas e outras questões é Manuela Dávila, jornalista, política brasileira, filiada ao PCdoB, ex-deputada federal e candidata a vice-presidente em 2018 na chapa com o petista Fernando Haddad. Conversa com a gente também o sociólogo Sérgio Amadeu da Silveira, professor da Universidade Federal do ABC e especialista em tecnologia. Ele também é um dos fundadores da nossa coalizão Direitos na Rede. E eu sou o jornalista Enio Lourenço, também da CDR. Esse aqui é o nosso Batalhas Digitais, episódio 20, Extrema Direita Digital. O primeiro episódio de 2022, o primeiro episódio da nossa terceira temporada. Vem com a gente, que 2022 vai ser muita treta e esse aqui vai ser um fronte de resistência. Bora lá, que o Batalha já começou. Vem com a gente. Bom, gente, maravilha, obrigado pela presença de vocês. Manuela Dávila, professor Sérgio Amadeu. É uma honra receber vocês para o nosso primeiro episódio da terceira temporada do Batalhas Digitais, o primeiro episódio de 2022. E, enfim, né, a gente já começa com um episódio de peso aí, né, com duas personalidades que estão estudando aí os direitos digitais há bons anos, né, além da atuação política. E, professor Sérgio Amadeu, eu começo contigo, a quem eu vou chamar de Samadeu aqui no nosso bate-papo. Professor, você foi um dos organizadores aí do livro Colonialismo de Dados, como opera a trincheira algorítmica na guerra neoliberal, que é publicado ano passado, né, em 2021, pela editora Autonomia Literária. Eu queria então que você desse um spoiler para a gente, né? Como que opera essa trincheira e por que os grupos de extrema-direita cresceram tanto a sua influência a partir das grandes plataformas, a ponto de muitos de seus representantes tomarem o poder em vários países. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Enio. Eu que agradeço. Cumprimento também a Manuela. A gente atua nessa área aí há bastante tempo. Nem vou falar para não pegar mal, né? Mas a questão é a seguinte... Há muito. É assim, olha, o colonialismo é um fenômeno histórico que foi superado, o tal do colonialismo europeu, que se estendeu pelo mundo inteiro, que tem como uma conotação principal o racismo e que trouxe violências absurdas. Só que a colonialidade, que é um termo criado pelo peruano Aníbal Quijano, um sociólogo muito importante, infelizmente falecido, ele diz que a colonialidade, que são as estruturas de poder, inclusive mentais, elas permanecem. E no mundo onde as tecnologias da informação adquiriram uma relevância muito importante, o que acabou acontecendo? Essas tecnologias não reforçaram a ideia de autonomia, a ideia de liberdade, elas reforçaram a colonialidade. É incrível. E no momento onde os dados pessoais, os dados são obtidos
a quantidades imensas, porque eles adquiriram um enorme valor econômico, é exatamente nesse momento onde é perceptível a nossa situação de colônia de extração de dados. Sabe por quê? Um exemplo muito simples. Se você pegar a lógica neoliberal, qual que é? Que o Estado não serve para porra nenhuma, exceto para fortalecer as empresas. Então, o Estado não tem que desenvolver nada, o Estado não tem que cuidar do desenvolvimento nacional, o Estado tem que fazer o jogo das empresas. Aí, o que acontece? O Estado começa a usar sistemas automatizados, sistemas de inteligência artificial, sistemas algorítmicos, e aí ele vai ajudando a organizar tudo isso, né? E recentemente, olha o que ele fez. Ele pegou os dados do SISU, que os adolescentes, jovens que estão saindo dos colégios para escolher as vagas nas melhores universidades do país, o que o governo falou? Falou, olha, é muito caro manter uma estrutura de dados no Brasil, hospedar esses dados do desempenho escolar dos jovens brasileiros aqui no Brasil. Nós vamos hospedar lá nos Estados Unidos, entregar para a nuvem da Microsoft, Azure. Aí nós vamos entregar para a nuvem porque é mais moderno, é mais barato, é mais... Então, no mundo neoliberal, que reforça a ideia de fortalecer empresas, o Brasil não tem uma estrutura digital viável para concorrer contra as plataformas Amazon, Facebook, Google e tal. E aí nós voltamos à seguinte situação. A gente entrega dados cruciais da nossa população, treina os algoritmos de inteligência de máquina dessas empresas e depois compra produtos e serviços como fazíamos com minério lá no passado. E aí é que entra o seguinte, essa coleta insana de dados, ela tem uma outra faceta, e aí eu paro aqui, que era a sua pergunta, tinha duas fases, né? A segunda é o seguinte, eles pegam dados pessoais, as plataformas, e eles trabalham esses dados para nos oferecer a nossa primeira página, para oferecer o que a gente vai ler. Eu até chamo isso de modular comportamento. Aí, o que recentemente aconteceu? O Twitter reconheceu que numa pesquisa de 7 países, que eles fizeram com milhões de tweets, eles pegaram jornais, né, sites jornalísticos e políticos de direita e de esquerda. E aí eles descobriram que, exceto na Alemanha, nos outros 6 países, o algoritmo, ele voluntariamente, ele impulsiona mais os discursos de direita. E aí eu fui para cima, falei, por quê? Ah, não sabemos, porque os algoritmos são de redes neurais e a gente não sabe explicar as operações que eles fazem. Na verdade, a gente sabe, mas que fica para a segunda parte, o que confirma uma coisa muito grave. Essas plataformas que são usadas por milhões de brasileiros, elas estão beneficiando o discurso de direita. YouTube, Facebook, etc. Então, isso é gravíssimo para a democracia, o que coloca a questão também de regular o poder dessas plataformas. Não é regular o discurso, até porque elas não fazem discurso. Quem faz o discurso somos nós que fazemos gratuitamente o conteúdo deles. É isso aí. Então, é esse cenário que a gente navega de colonialismo e de riscos para a democracia. É isso aí. Beleza, professor. Eu acho que já deu uma pincelada, pelo menos, na parte da extrema-direita, que a gente vai tocar ainda mais à frente. Mano, eu vou recordar aqui que desde 2018, parece que as redes tomaram, né, essa proporção para esse discurso, os discursos de ódio, a extrema-direita se organizar no ambiente digital. Enfim, vem uma crescente, né? E você é uma das provas vivas de como que esses grupos se organizaram para atacar pessoas, para atacar personalidades, lideranças de esquerda, democráticas. E, bom, eu queria que você me contasse, né? Você candidata a vice-presidente em 2018.
o que acontece na prática, né? Você é uma das maiores vítimas de fake news, de desinformação que a gente tem no Brasil. Como que acontece esse tipo de ataque? Você consegue perceber algum tipo de similaridade no formato? Enfim, um relato mesmo. E também queria que você contasse do seu instituto, né? Do que deu eu imagino que todo esse processo deu origem ao instituto, e se fosse você. Conta para a gente também como funciona o trabalho e seja muito bem-vinda. É um prazer falar contigo. Obrigada, Enio. Um prazer, uma alegria conversar contigo, com toda a galera da coalizão, com o Serginho. Eu estava pensando, ele falou, eu até tenho um certo orgulho, Sérgio, porque eu estava me lembrando, esses dias eu estava rindo, na verdade, de ti. Eu rio muito do Sérgio, porque eu tinha uma brincadeira com ele que eu entendi uns 5% do que ele falava, e eu era a parlamentar que mais entendia. Aí eu falava assim, gente, a gente precisa, né? Eu estudo, eu sou da área, eu sou da comunicação, eu estudo, eu entendo uns 5% de Sérgio Amadeu, e eu falo isso na frente e falo nas costas. E eu me lembro de uma vez, em 2011, Sérgio, eu presidi a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, e a gente fez um longo seminário, que, aliás, a gente poderia resgatar os documentos deles sobre direitos humanos na era desse capitalismo, né, de vigilância, do capitalismo cognitivo, né? Lembra disso? Foi um seminário muito robusto, assim. Lembro bem da cara da plateia, né, que não entendia absolutamente nada. Mas hoje, passados 10 anos, e com tanta, digamos assim, com uma interface muito mais visível disso, com grandes setores da população, acho que é mais fácil de entender. Bom, Enio, o que eu tenho para te dizer sobre a tua pergunta, né? Primeiro, que alguns de nós fomos cobaias de um modelo de distribuição massivo de desinformação, de fake news, muito antes de 2018, né? Inclusive, do ponto de vista pessoal, talvez isso tenha sido fundamental para que eu pudesse sobreviver emocionalmente a 2018 e a 2020, né? Mas quando assim, eu disputei 8 eleições no total. Na eleição de 2012, já foi uma eleição em que nós víamos, não ainda a robotização como nós vimos depois, né? Mas nós já víamos um uso da internet mais sofisticado do que antes. Eu uso a internet e as redes desde a minha primeira eleição em 2004, com o Orkut, tá? Então, ali em 2012, a gente já via que tinha, digamos assim, um espaço de uma comunicação mais tradicional, digamos assim, de mentira, de campanha suja no ambiente da internet, sem que o Poder Judiciário acompanhasse, certo? Ali já era, digamos, era uma batalha eleitoral normal dentro da internet, só que o Judiciário não agia na internet. O que eu quero dizer com isso? Se aquela baixaria fosse feita contra mim num papel, a gente ia descobrir a gráfica que rodava o material, ia na justiça e ia pedir para a justiça dar um atraque na gráfica. Aconteceu isso muitas vezes em campanha eleitoral, pegava lá o material apócrifo, né? Eu mesmo peguei muitas vezes a meu respeito. Na internet, ali a justiça era incapaz. 2014, para mim tem um fato relevante. Eu era deputada federal, sempre muito bem votada, decidi concorrer à estadual. E eu lembro, Sérgio, um dia que eu cheguei na turma do PCdoB e disse assim, eu não tenho mais coragem de fazer campanha na rua como eu fazia. Eu sempre fiz campanha na rua sozinha, eu e mais uma pessoa com meu panfletinho. Eu não tenho mais coragem. Por quê? Porque eu comecei a ser agredida por causa das fake news, fisicamente. 2014, eu me lembro que eu estava num café com meu marido, que era meu namorado na época, e aí veio um menino, passou, foi no carro, pegou um kipá e começou a me agredir em função de um jornal virtual que utilizava o argumento da liberdade de expressão e do humor para distribuir fake news, né, num formato verossímil, ou seja, com um formato de jornal. E as pessoas acreditavam. De 2014 em diante, o negócio destrambelhou. Quando que eu me dei conta efetivamente do nível que nós havíamos chegado? Em 2016. Em 2016 eu fiz uma viagem com meu marido, eu estava grávida, fiz uma viagem com meu marido para ele masterizar um disco nos Estados Unidos. Quando eu voltei, existiu uma mentira de que eu tinha ido a Miami, eu não conheço Miami, fazer um enxoval, eu não fiz enxoval, né? Poderia ter ido para Miami, poderia ter feito enxoval, não estou debatendo o mérito disso, certo, gente? Dizendo que eu tinha ido para uma cidade que eu nunca fui, fazer algo que eu nunca fiz. Quando aquilo aconteceu, eu não dei bola, porque eu pensei, cara, é um negócio ridículo, eu não estou em Miami,
e eu não fiz enxoval. E quando eu voltei para o Brasil, eu tinha pedido uma licença, tem uma coisa política aí, né? Eu tinha pedido uma licença não remunerada de todos os dias que eu estava fora, mesmo sendo um feriado, coisa que deputado não gosta, porque eles viajam ganhando a passagem para viajar, né? Eu tinha pago tudo com o meu dinheiro, tinha nesses dias aqui eu vou estar fora do Brasil, eu não sou parlamentar nesses dias, eu não quero esse salário. Bom, aí quando eu voltei, eu me dei conta, eu abri a Carta Capital e tinha uma galera defendendo o meu direito de fazer enxoval em Miami, e a outra me criticando. E não existia absolutamente espaço nenhum para a verdade, né? Então, ali, isso eu estou falando de março de 2016, já era o momento em que o Jean vivia, por exemplo, a distribuição massiva de fake news, dizendo que ele defendia a revogação da Bíblia, né? Já era o tempo que a Maria do Rosário diziam, né, a partir de desinformação, que ela defendia. Essa história é engraçadíssima, mas é tétrica, porque a gente sabe os impactos reais nas nossas vidas disso. Diziam que a Maria do Rosário tinha um projeto que permitia casamento entre animais, e que o Jean era o autor da emenda que permitia que os animais fossem do mesmo sexo. E aí começaram, né, a pipocar nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, parlamentares legitimando a desinformação. E aí vem 2018. Mas o que eu quero? Tu pergunta de um método. Existe, sim, um método, né? Claro, uma equipe como a minha identifica isso antes de acontecer, antes de explodir. A gente começa a ver a tendência daquilo. Hoje é mais difícil. Hoje, eu diria para ti que acontece no WhatsApp 24 horas antes de acontecer no Facebook e no Instagram. No último episódio grave que aconteceu comigo, que envolveu a minha filha, nós identificamos isso. Já estava massivamente distribuído no WhatsApp e apenas 24 horas depois chegou numa plataforma, digamos, mais pública, né, em que a gente tem algum grau de controle, embora não tenha controle nenhum. E essa frase, ela não tem sentido, mas tem, né? Não tem controle nenhum, mas pelo menos a gente tem algum tipo de visibilidade para o que acontece no Facebook, no Twitter, no Instagram. Existe um sistema que... existe tudo que a gente sabe, né? Dos dados que o Sérgio já falou. No Brasil, eu conversava essa semana com o embaixador de um país europeu, falava, o senhor tem que entender, o Brasil tem Lei Geral de Proteção de Dados há um ano. Então, assim, o volume de dados nossos que foram recolhidos é absolutamente violento. Não é que a gente foi submetido a um negócio igual ao Brexit. Não é. A gente foi submetido a algo muito mais violento que isso. Mas, além disso, né, que é o que vocês trabalham, digamos, dos dados, da ideia de robotização, de produção em escala, de envio, porque as pessoas elas trabalham a fake news como se fosse só um envio massivo, não é isso. É a mentira certa para a pessoa certa. É uma combinação, né? Não é assim, eles mentem. O Bourdieu tem uma frase que diz: o poder simbólico é o poder de fazer crer e fazer ver. Eles têm o poder de enviar a mensagem na qual as pessoas querem crer e querem ver, né? Um passo adiante, digamos, do poder simbólico do Bourdieu. Mas vamos lá. Mas tem um elemento que não é esse. Tem um elemento da política. Essas mensagens, depois que elas circulam dessa maneira, no WhatsApp, e dessa maneira, digamos assim, periférica, né, nas redes, elas têm agentes legitimadores. Quem são esses agentes? Os políticos, os ratinhos da vida, né? Aqueles que utilizam a internet convencional sua e seus grandes canais, ou os veículos de comunicação tradicionais para legitimar a mentira. Isso não é algo que acontece só no Brasil. Eu estive na Espanha há 2 meses atrás, no encontro do Podemos, e conversava muito isso com Pablo Iglesias e com o Monedero, né? A gente sempre viu como processos separados, internet e grandes meios. Mas, na verdade, existe uma intersecção entre ambos. As grandes redes, a partir dos seus jornalistas, que eles dizem que têm opinião própria, né? Ou a internet, a partir de players com muita densidade, legitimam. Então, a pessoa diz assim, no meu caso, tudo bem, a Manuela está dizendo que aquilo que circula na internet sobre ela não ser cristã, quando, na verdade, eu sou cristã, né? Aquilo é fake news. Mas eu vi na Record e, de fato, a Record passou durante 3 meses, todos os dias, no Minuto da Universal. Então, é um sistema de legitimação, certo? Sobre o Instituto, para tentar responder 2 coisas, assim, que vocês estão vendo, eu estou
o programa está indo no ar em 2022, mas eu ainda estou presa em 2021, né? E a gente está em pleno inferno astral de Jesus Cristo, né? Porque se a gente vai ver uma astral dele, a gente está gravando no pior momento. Então, eu estou vacinada, estou um pouco devagar. Mas vamos lá. Mano, só para brincar aí, pode acontecer muita coisa entre esse final de 21 e 22, né? Exatamente. A gente não sabe o que vai rolar, né? Vocês estão no futuro, eu ainda estou aqui presa no presente, e o presente é tão grande, ele é imenso, como diria Carlos Drummond. Mas então, aí tem qual é a razão do Instituto, né? Quando eu vivi a eleição de 2018, não me chocou ter vivido o volume de fake news. Me chocou que absolutamente todas as pessoas da política com quem eu falava achavam que eu era uma neurótica. Então, eu discutia na coordenação de campanha, eu era exagerada, né? Não tem essa dimensão toda, né? Razão pela qual as pessoas que trabalham com internet, como eu e Sérgio e outros, já achávamos que o Bolsonaro ia ganhar, porque a gente estava nesse mundo, né? Que é o mundo que forma opinião e não reproduz opinião, como a galera da política acha que é, né? A galera acha que é o press release, faz um resumo, soca ali e deu, trabalhou na internet. Bom, aí eu reuni com a OEA, por exemplo. O problema do Brasil é fake news. Essa menina, né? Tá aí, jovenzinha, deve estar ali dentro da internet. Aí a galera ia tentar desmentir fake news, aí criava um site. Gente, não adianta site, o Brasil tem pacote de tarifa, que é isso? Não sabia nem o que é as tarifas zero rate. O que faz? A galera tá presa ali no WhatsApp, no Facebook, não adianta criar site, né? E aí eu me dei conta que ninguém sabia nada, né? E aí comecei a me dar conta que pessoas de esquerda, inteligentes, doutores, acreditavam em outras fake news, certo? Não acreditavam na mamadeira, mas acreditavam em outras coisas que não eram verdadeiras, sobre o Jean, por exemplo, né? E aí eu falei, não, cara, eu preciso falar sobre isso. Aí o pessoal me dizia, poxa, vai acabar a eleição, você tem que fazer um negócio muito mais importante. Dizer, para mim, a coisa mais importante é o Brasil saber o que é fake news. Hoje eu acho que o Brasil sabe, né? Muito mais do que sabia. O judiciário sabe. Quando eu comecei essas batalhas no judiciário, uma vez eu fiz uma audiência e o juiz me disse o seguinte: deputada, ela não quis lhe ofender. Se ela tivesse querido lhe ofender, ela tinha lhe marcado. Eu falei, eu tenho mais de 1 milhão de seguidores, ninguém precisa me marcar. O pessoal, ela botou o meu nome, mas não botou a minha marcação. Aí o juiz decidiu que aquilo não tinha dano, entendeu, gente? Era assim o judiciário há 4 anos atrás. Então, a sociedade e o judiciário avançaram. Mas eu tenho uma convicção, nós não vamos resolver isso no judiciário. Eu quero que o judiciário haja muito mais em 22 do que agiu em 18, em 20, quero. Com muito mais velocidade, quero, porque eles têm a velocidade analógica, até eles julgarem 13, aconteceu isso comigo, né, em 18, até eles julgarem 13 milhões de pessoas já tinham visto, ou seja, não adiantava mais eles julgarem, porque o prêmio, nesse caso, é muito bom, é a presidência, é a prefeitura, né, é um prêmio e tanto, o cara vai lá e leva uma multinha, mas ganhou um prêmio que é, né, que é simplesmente o poder político do país. Mas o Instituto tem um objetivo que é outra praia. A gente quer, e agora a gente vai fazer a primeira experiência com uma rede municipal inteira na cidade de Niterói. A gente quer fazer com que as pessoas tenham cidadania digital, né? Que elas sejam, o nome certo é letramento midiático, né? Que elas aprendam no ensino fundamental a distinguir o que é falso ou verdadeiro, ou pelo menos construir caminhos que as levem a distinguir, né? Eu não acredito que o punitivismo vai resolver esse problema, né? É evidente que tem um arranjo legal necessário de ser refeito, mas também é evidente que quando quer, prendem, né? Tá lá o Alexandre de Moraes, tá todo mundo preso, né? Falou dele, da filha dele, resolveu. Eu tô aqui ameaçada de morte, não aconteceu nada, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa fazer com que amplas camadas da população não acreditem mais. Certo? Porque a gente não tem, porque o nosso problema é quem, Enio? Tudo bem. Quem produz e distribui é problema criminal. Os filhos do Bolsonaro, o Alan Santos, ok. Mas e a pessoa que é vítima dessa gente? Que antes de me lesar acreditou nessa gentalha? É sobre elas. Se a gente quer enfrentar o tema de verdade no país, é sobre elas que a gente tem que falar, né? Então, o Instituto tenta fazer isso e agora a gente está com esse projeto que eu chamo de piloto, embora ele seja para toda a rede de ensino fundamental da cidade de Niterói, que é uma rede grande, comparada com as redes médias brasileiras, é bem grande, né? Só perde para algumas capitais, tentando fazer letramento midiático para o ensino fundamental 1 e 2. Que legal, Manu.
É muito interessante a iniciativa, eu já parabenizo também. A gente teve um episódio com o Pedro Vaca, né, relator da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para a Liberdade de Expressão, da OEA, e eles soltaram um projeto, né, chamado Diálogo das Américas, que é baseado num tripé, que um desses tripés é justamente letramento digital, né? Eu acho que, enfim, vai ser uma tendência mesmo, e que bom que iniciativas da sociedade civil estão pipocando, né? Mas, Manu, tem um trecho da sua resposta que, na real, já estava no nosso roteiro, que é a terceira pergunta que eu encaminho agora para o professor Samadeu. Na real é o seguinte, né, gente? Nesses últimos 3 anos, desde a eleição, esse debate sobre fake news, desinformação, surgiu até como resposta no judiciário, está tentando organizar alguma coisa, tentou organizar para 2020, está tentando organizar de uma forma mais estruturada agora para 2022 nas eleições, campanhas também, enfim, da sociedade civil, da iniciativa privada, mas principalmente a gente teve iniciativas como o CPMI das fake news, que, enfim, a gente está no final de 2021, por enquanto está parada, né? Não sei quando a audiência for ver esse episódio, talvez ela já tenha sido retomada, mas principalmente a gente teve o PL das fake news, né, que também hoje, enquanto gravamos, ainda não foi votado, não foi apreciado pelo plenário, mas está aí numa discussão de regulação. E a questão para vocês, eu quero saber o seguinte: a gente está preparado agora, enquanto o Estado brasileiro está preparado para responder à desinformação, à fake news? Vocês acham que evoluíram, que a gente conseguiu evoluir também como sociedade para além do Estado? Professor, contigo. E, Manu, depois eu quero que já comente na sequência também. Enio, é assim, olha, houve uma evolução tanto da sociedade quanto melhor compreensão do Poder Judiciário, do próprio Ministério Público. Muitas entidades passaram a se ligar na questão da desinformação, os próprios jornalistas perderam algumas ilusões, teve uma melhora na ideia de que é um perigo para a democracia a desinformação em massa, certo? Agora, eu acho que nós vamos viver em 2022, que eu esqueço que a gente vai estar sendo ouvido em 2022. Então, deixa eu voltar para o futuro. Nesse ano de 2022, nós vamos enfrentar um esquema de desinformação que a gente ainda não conhece. Porque o único jeito da extrema-direita mundial ela tentar destruir a democracia, não só no Brasil, mas no Brasil também, com ondas de desinformação. Elas tem que ficar muito evidente isso. E eu queria, inclusive, dizer o seguinte: o YouTube, conforme a gente já está vendo em pesquisas, ele tem canais que são origens de desinformação que vão cair no Telegram e no WhatsApp. Eles são recortados, são testados e são distribuídos. O WhatsApp Business, que não foi proibido nas eleições, ele é o único modo que permite que você compre, na verdade, determinados softwares, até saia do país, compre telefones virtuais, chips virtuais, que operam em computadores e servidores, e você dispara entre 100 mil e 1 milhão de mensagens, como bem colocou a Manuela, microsegmentadas, unindo medos, receios existenciais para públicos específicos. Porque é isso. Essa que é a questão. Nós não estamos lidando com o velho boato. Eu, inclusive, fui no Ministério Público, me desentendi com eles. Não assim de brigar, mas eu falei, não concordo. Eles dizem assim, né, Sérgio? Isso sempre teve. Isso, não, eu falei, não teve. Não, amigo, teve. Eu discuto desde 2004. Antes tinha, mas não quer dizer que é igual agora, né? Manu, eu sou de São Paulo, que é conhecido como Tucanistão. Eu sempre tive do lado oposto aos neoliberais do PSDB, e eles fazem boato, faz isso, faz aquilo, mas não é isso. É completamente diferente. É completamente diferente. E não é só porque tem a internet. Eu queria lembrar vocês que é porque a extrema-direita mundial
que nos Estados Unidos se autodenominam alt-right, direita alternativa, elas romperam decididamente com a democracia. O Bolsonaro só está indo para a eleição, enquanto eu estou falando aqui, porque ele não conseguiu dar golpe. Ele tentou, no mínimo, 2 vezes. E depois criou o boato que se eu perder, porque eu fui roubado, para tentar deslegitimar, como o Trump tentou fazer nos Estados Unidos. Só que lá nos Estados Unidos não tem o partido armado. Lá nos Estados Unidos, o exército, se o cara botar a carinha de fora para falar que nem esses generais de terno, os caras vão para o chilindró. Aqui não. Aqui a gente vai ter que enfrentar essa questão e que as estruturas, a lei de desinformação, enquanto eu estou gravando aqui, ela não está aprovada. O que é apelidado de... na verdade, a lei tem outro nome, de regulação das plataformas, mas chama PL dos fake news. E eu queria só dizer uma coisa, tem um problema nesse PL dos fake news, que eu sempre falei com o Orlando, que tem feito um trabalho muito forte, muito sério, muito difícil, porque tem que tentar um consenso para aprovar um negócio numa guerra, porque nós estamos vivendo uma guerra contra o neoliberalismo que rompeu... Uma correlação péssima, né, Sérgio? O pior congresso que eu... sei lá, que já teve no Brasil, essa legislatura que está aí. Então, o que acontece? Nós, no afã, olha só, de reduzir na lei as fake news, a gente costuma, muitas vezes, cometer equívocos. Eu falei isso lá para alguns amigos aí, por exemplo, a lei do crime organizado no Brasil, que fode com a gente aqui em São Paulo, desculpe o termo, com os movimentos sociais, uma lei de sem pé nem cabeça, que não define, que fala que crime organizado é nós 4 aqui, né? É crime organizado. Aí, mas o que é crime organizado? Não tem a definição, a lei antiterrorismo também. E aí vem a seguinte coisa, eu preciso pegar e guardar o metadado, ou seja, fortalecer, legalizar a guarda de dados da plataforma. Toma cuidado com isso. Eu só queria uma reflexão de vocês. Toma cuidado com isso. Sabe por quê? Porque o metadado diz assim, o Sérgio Amadeu tem 15 grupos que ele se comunica tantas vezes por dia, em tal hora e tal. Eles não precisam de saber a minha mensagem. Eles precisam saber que eu estou ligado ao MST, que eu estou ligado ao movimento de apoio ao Assange. Eles precisam saber com quem que eu falo de um grupo lá na Europa. E aí, você fala, não, mas é só para combater a desinformação. Ô, gente, se você aprovar um negócio desse, quem vai usar é qualquer juiz, é qualquer processo investigatório. E eu queria dizer uma coisa, e isso me lembra a luta contra o spam. Vocês lembram do spam? O Brasil era o segundo do mundo do spam. Sabe como a gente resolveu o spam? A gente teve que escolher o que menos viola o direito das pessoas e dos coletivos. Quebrar um pouquinho a neutralidade de rede. E a gente quebrou. Sabe o que a gente fez? Fechou a porta 80. Porque antes, a gente ficava indo atrás, olha, pega os IPs para pegar a origem. E aí o cara trocava de IP. Ele trocava de cor. Então, se eu for querer pegar 40 mil velhinhas e priminhos meus que replicam as desinformações para depois prender a origem, eu digo, isso é de uma ingenuidade que não tem tamanho. E o pior, vai nos vulnerabilizar. O Orlando concordou com isso, tanto é que ele parou isso lá e está tentando segurar isso. Espero que ele consiga. Ele está tentando fazer uma coisa que é mais razoável. Mas eu queria dizer o seguinte, não vai ser lei que vai impedir. Não vai ser lei. A gente tem que ter na lei as coisas para poder pegar provas e botar o cara no devido processo legal. E aí você fala assim, mas e a origem? Porque como que ele chama? O nosso ministro que prendeu o pessoal aí com razão, o Alexandre de Moraes. Xandão. Alexandre de Moraes, ele disse que não tem como juntar o fato e o cara que é a origem. Desculpa, ministro, desculpa. Eu vou dar só um exemplozinho pequenininho, entre tantos que eu posso ficar dando aqui, falando horas, que é o seguinte. Vocês sabiam que tomar vacina contra a Covid, essa que a Manu tomou aí, você sabia... Hoje, Manuela, você sabia
que você pode ficar com maior fragilidade de doenças e pegar a síndrome imunológica, ou seja, começar a divulgar, depois ela vai escalando e falar, quem toma vacina pode pegar AIDS. Sabe qual a origem disso? Eu te digo, tá lá no YouTube, tá gravado. E também tá na Jovem Pan, tá gravado. Chama-se Jair Messias Bolsonaro. Claro, não quer aprender por quê? Porque que são os perfis legitimadores, quer dizer, eles só usam o, digamos assim, o invisível para ter o papel de dizer, olha aqui, é isso que eu vivo, entendeu? Quando foi o negócio da minha filha, e eu consegui rastrear tudo, o que era? Eu deixei 1h30 na escola, 1h39 mandaram no grupo do WhatsApp, 15 horas subiram num perfil com 150 pessoas, para quê? Para o vice-prefeito da cidade dizer, não fui eu. Está aqui, olha a foto, num perfil com 150 pessoas, que só ele sabia onde estava. Né? Então, a fonte em geral, Manu, daquelas que são essas perigosas, as fontes que têm grande repercussão, que matou gente, eu queria dizer, que matou gente. Que nos ameaça a vida. E que ameaça a vida de outros. As fontes são identificáveis, não quer chegar no Carluccio, no 01, no 02, no 03, não quer chegar no Alan dos Santos, não quer chegar no Jair Messias Bolsonaro, não quer por motivo político, não venha falar que é por motivo jurídico. O que aconteceu com a deputada Natália essa semana? Pode ser que esteja na internet um monte de coisinha dizendo que ela queria obrigar as igrejas ao casamento gay, mas quem difundiu isso e legitimou foi o Ratinho. Foi o Ratinho, então. Nossa, e aí, deixa eu falar uma coisinha. Manuela, é o seguinte, tem uma coisa tão forte quanto a desinformação ou fake news, que é a fake science. Essa é grave, porque ela vem com uma aura que eu estou disputando a controvérsia científica, não há consenso. E aí, sabe o que acontece? Existe regime de verdade em qualquer estrutura de poder. Não adianta, existe o discurso que é considerado verdadeiro, existe métodos de veridição, de comprovar verdade e falso, existe. E aí, quando você critica os regimes de verdade, que a gente criticava na ciência, o ultrapositivismo, o objetivismo e tarará, esses caras pegam isso para falar assim, olha, tratamento precoce é uma ideia que eu tenho. Alto lá. Regime de verdade que a gente critica na ciência, que a gente mostra que a ciência é frágil em muitas áreas, em quase todas elas têm limitações, mas não é para apagar as evidências, apagar a ciência baseada na realidade e nos fatos. É para tentar melhorar a nossa compreensão e enquadrar e incorporar a diversidade, incorporar ideias. Agora, isso não tem nada a ver com destruir o debate racional baseado em evidências e substituir pelo achismo, ou pelo valor, ou pelos valores reacionários. É o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo isso. E a coisa está ficando... É isso, Enio. Eu acho que existe uma melhora, mas a sociedade vai ter que atuar e vai ter que cobrar o judiciário e o Ministério Público para que eles façam valer a lei que já existe e que eles façam valer também, né, a nossa ideia de que a democracia tem que estar acima de uma ideia de liberdade, onde liberdade de expressão significa liberdade de ameaçar e de agredir. Isso não é liberdade de expressão, isso tem nome. Isso chama crime de ameaça, isso chama intimidação, isso chama violência. Incitação à violência. Então, nós precisamos ter uma consciência de combater o cinismo. E aí eu paro. Eu quero fazer o maior exemplo de cinismo hoje, quando eu estou gravando esse programa, além da inoperância de processos contra a família Bolsonaro, tem uma segunda, que é a prisão do Julian Assange. Eu só queria dizer isso para vocês. O Assange, ele primeiro foi acusado de ter relações sexuais sem preservativos, né? E aí ele foi aconselhado a não abrir a boca sobre isso. Bom,
O fato é que as duas acusadoras são ligadas à Central de Inteligência Americana. Segundo, a Suécia retirou essa acusação. Ele não tinha motivo para estar preso na Inglaterra. Aí os Estados Unidos falou, mas não é por isso. É porque ele é crime de espionagem. É crime contra o Estado americano. Ou seja, ele foi preso, foi botado tornozeleira nele, ele entra no consulado, embaixada do Equador, para fugir da prisão da inglesa, numa farsa da Suécia que retira a acusação e os Estados Unidos coloca. E a Inglaterra se presta a ser cãozinho de guarda dos Estados Unidos de uma mentira, onde o vídeo que mais irrita o Barack Obama, um cara que autorizou a morte de 2.400 pessoas por drones, de assinatura, assassinatos, um Estado que manda assassinar seus opositores. Isso não é guerra, isso é captura e assassinato. Esse cara, eles querem matar o Julian Assange. E com isso, o cinismo. O Julian Assange denuncia a morte dos repórteres da Reuters pelo helicóptero Apache, que fuzila, inclusive, uma perua escolar. Os militares estão livres, condecorados, andando nos Estados Unidos, e o Assange está há mais de 7 anos impedido de se locomover, sofre de saúde, e é o maior cinismo do mundo. Todo mundo sabe que o Assange não cometeu espionagem, todo mundo sabe que o Assange é liberdade de expressão. E ele está preso. É cinismo. Isso sim é desinformação, é fake professor, news. Isso aí. Eu só complementaria que acho que não. Eu faria uma errata, né? Não é que querem matar, né? Já estão matando nos últimos 10 anos o Julian Assange, né? No final das contas, é isso. A deterioração do estado de saúde dele é enorme. Ele teve um AVC no final de outubro. E, enfim, bom, mas vamos lá. Manu, eu quero pegar um gancho que o professor falou na primeira resposta sobre a condescendência para o discurso de ódio da extrema-direita nas plataformas. Eles fluem mais fáceis. A gente sabe disso, a gente tem provas, por exemplo, não precisa ir muito longe, até a própria indústria cinematográfica fez o Dilema das Redes, que mostra engenheiros, técnicos, falando que corre mesmo mais fácil. Ainda que não se abra as caixas de Pandora, né, por, enfim, justificativas como segredo industrial, por exemplo, a gente sabe que os algoritmos são mais palatáveis a esses discursos. No entanto, Manu, de 2018 para cá, o que a gente viu é que a esquerda mesmo saiu como um mantra, ocupar as redes. Você é uma dessas pessoas que tem ocupado as redes, as plataformas, com a sua equipe, com o debate que você quer promover. E eu queria saber de você, o que você achou? Que houve uma mudança no algoritmo das plataformas do grupo Facebook, hoje chamado Meta, e de outras plataformas para aderir mais um discurso mais plural, mais democrático, vamos dizer assim? Ou, enfim, qual que é a dificuldade de fazer política lá dentro? Tenho certeza que não, e se anuncia algo muito pior, porque agora eles dizem que retirarão os conteúdos políticos ou que os conteúdos políticos terão pior performance, digamos assim. Tipo, o que eles querem dizer é, nós não queremos nos meter na política, mas, na verdade, eles não constroem essas opiniões que legitimam a extrema-direita a partir de conteúdos políticos, né, diretamente políticos. Então, eu creio que o que vai acontecer no próximo período é ainda pior, porque eles oficialmente dirão que estão criando barreiras a conteúdos políticos, mas os comediantes que acham, como o Ratinho, que podem chamar a população a metralhar uma parlamentar, não serão enquadrados nessa categoria. Entende? Então, acho que há uma tendência... meu marido anda dizendo que eu ando muito pessimista, mas eu acho que há uma tendência a piorar. Antes de falar a frase, eu pensei, nossa, eu vou dizer, há uma tendência a piorar. Acho que há uma tendência a piorar ainda mais nas redes. Com relação à esquerda e às redes sociais, eu acho que existe um problema muito grave, que é um problema de concepção, Enio. Se é verdade, de compreensão, né? Se é verdade que todo mundo está tentando ter redes sociais, também é verdade que a maior parte compreende a internet numa caixinha da comunicação. E a internet não é comunicação apenas, né? Ela é parte do processo político em si, né? Ela é uma espécie de... Ela não é um espaço onde nós emitimos opinião.
ela é um espaço onde nós elaboramos coletivamente, com as interferências de tudo que nós estamos discutindo aqui, né? Não estou dizendo que ela é um ambiente democrático, como a democracia liberal também tem seus 1 milhão de mediadores e limites, como o dinheiro, por exemplo, né? Como a televisão, por exemplo. Então, é um ambiente de elaboração coletiva. E eu ainda acho que a esquerda está muito na onda press release, sabe? Chega lá, solta, e aí quer curtida. Não, ainda não entendeu a dimensão organizativa, ainda não entendeu a dimensão que eu diria, embora não do ponto de vista conceitual, mas da expressão da língua, da internet em si, né? A esquerda ainda trata a internet como algo diferente do que a internet é, do que as redes sociais são, né? Existe uma razão para nós chamarmos as plataformas de plataformas, né? É porque elas não são jornais. Elas não são iguais ao que eram os jornais antes. Elas proporcionam um encontro, né? Um negócio do ponto de vista das empresas, mas também um encontro do ponto de vista dos usuários. E acho que nós ainda estamos à margem desse encontro. Por que nós não estamos? Nós estamos na internet. Qual internet? A gente está no Instagram. A gente está nos grupos de Facebook dos bairros, que são os espaços de vida real e bombada dos bairros, das grandes cidades, das pequenas cidades. Nós não estamos, né? A gente está na... bom, tem o perfil do influenciador gigantesco que fala de veganismo, para dar um exemplo de um tema que eu acompanho no Face. Mas a gente acompanha como é que a economia local se movimenta dentro daquele grupo do Face, Veganos Porto Alegre, ou Comidas Veganas Porto Alegre, e percebe novas lideranças e novas pautas que surgem por ali, não só sobre aquele tema, mas sobre a cidade, sobre a cidadania, né? Sobre o fazer política, portanto, porque quando a gente dizia há 30 anos, ou há 25, quando eu comecei a fazer política, que o problema da direita é que eles estavam nas instituições e não estavam onde o povo está, o que a gente dizia? O que o PT dizia? Que a direita não estava nos movimentos, não estava na luta pela moradia com o povo, não estava na associação de bairro, não estava no movimento sem terra, não estava com a turma que luta pelo direito a ocupar a rua para fazer arte. Bom, agora é como se fosse um pouco isso, né? A gente está nesses espaços onde o povo se organiza, formula e emite as suas opiniões, eu acho que muito pouco. Então, eu acho que a gente venceu uma primeira etapa, né? Que é a etapa de saber que aquilo é importante, mas a gente ainda não sabe usar, né? A gente ainda não entende a estética do bolsonarismo, né? Que foi um debate que eu fiz muito em 2018. A gente ainda acha que aquela estética ela é precária, não consegue entender que ela exprime um valor, que é também o valor de uma comunicação mais democrática, né, em que as pessoas falam nas suas casas, né, em que os youtubers... Eu repito, eu não estou abstraindo todos os mediadores dessa relação listados e debatidos durante 40 minutos pelo Sérgio e por mim. Né? Assim como quando a gente vai debater voto, a gente não fica todo o tempo só falando da televisão e do dinheiro. Né? Percebo, é sobre isso. Mas acho que a gente ainda não sacou isso, Enio, de verdade, sabe? Às vezes, sabe? Às vezes eu vejo até pelas críticas que eu recebo. Né? É tipo quando o William Hack criticava o Lula por andar com isopor, sabe? Ele não tinha entendido nada, sabe? Tipo assim, ele não entendeu nada, rapaz, aquele isopor é o símbolo de tudo que sustenta o Lula. E ele estava criticando aquilo. Às vezes eu recebo uma crítica e eu falo, meu Deus do céu, a pessoa não entendeu nada do que a gente está fazendo. Por fim, para te responder também, que eu sei que a gente está falando muito, o nosso tempo está acabando, para mim é evidente que o negócio das plataformas é movimentar o algoritmo a partir do ódio, né? Dessas os psicólogos, psiquiatras, a turma da área da saúde que estuda cérebro e diria, né, dessa produção imensa de dopamina, de coisas que essas sensações nos geram, né? Mas eu, assim como vocês, tento produzir conhecimento e ciência, mas quando eu vou no médico, eu gosto muito que o médico escute o que eu tenho a dizer sobre o meu corpo, sabe? E os bons médicos sempre dizem que esse é o primeiro caminho para chegar a um diagnóstico, ouvir o que a pessoa tem a dizer sobre o seu corpo. Eu, como vítima, posso dizer para vocês, nenhuma boa notícia é capaz, nenhuma, qualquer que seja,
é capaz de mobilizar tanto quanto uma violência bem construída por essa turma. Certo, mano. Bom, antes da última pergunta, eu vou chamar o nosso quadro Entidade de Luta, que é o espaço que a gente apresenta as 48 organizações que compõem a Coalizão Direitos na Rede. Nesse episódio, a gente conhece um pouquinho mais do Instituto Alana, mais especificamente o programa Criança e Consumo, com a Maria Mello. Solta aí pra gente, Rafa, por favor. Olá, eu sou a Maria Mello, jornalista, mãe e mestre em políticas de comunicação. Eu integro o Instituto Alana, que é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que tem como missão central honrar a criança. É uma organização que foi criada em 1994 e hoje conta com programas, plataformas, projetos, várias parcerias, promovendo iniciativas para garantir condições de plena vivência das infâncias, né? Um desses programas, então, é o Criança e Consumo, que em 2021 completa 15 anos com um trabalho bem sólido de advocacy no sentido de superação da publicidade infantil e de todas as formas de exploração comercial de crianças e adolescentes, inclusive e, sobretudo, na internet. Esse trabalho de advocacy passa por denúncias a órgãos públicos, incidência na formulação, execução de políticas públicas regulatórias sobre comunicação mercadológica voltada às crianças, mas também envolve ações de comunicação, campanhas, pesquisas, né, enfim, iniciativas que possam envolver toda a sociedade. Nos últimos anos, a defesa dos direitos digitais das crianças e dos adolescentes vem se estabelecendo como um eixo de trabalho bem importante do programa, né? Com muita ênfase na discussão sobre tutela da privacidade, na proteção dos dados pessoais desses indivíduos, né? Sempre levando em consideração a premissa do melhor interesse que está presente na nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A gente entende que essas pautas são essenciais para o combate à exploração comercial infantil, especialmente num contexto de avanço de práticas vigilantistas, né, que transformam os dados que são coletados das crianças em ativos comerciais, né, em vez de promover o seu desenvolvimento, a sua autonomia, né, tanto do ponto de vista da formação quanto do seu direito informacional. E aí, neste último ano, a gente aprofundou bastante a nossa atuação e formulação em torno de temas como publicidade infantil online, o tema dos influenciadores digitais mirins, né, as consequências da prática de sharing, que é esse compartilhamento de imagens e dados de crianças, geralmente por seus familiares, né, nas redes, né, como ele se relaciona com a exploração comercial infantil. O tema do reconhecimento facial, entre outros assuntos tão presentes e preocupantes aí para o conjunto da nossa sociedade, mas especialmente para as crianças. Então, a gente entende que a internet é um lugar de muitas potencialidades relativas ao desenvolvimento das crianças e adolescentes, e por isso a gente tem dito sempre que a gente quer as crianças protegidas na internet e não da internet, né? Além dessa atuação contra a exploração comercial infantil na internet, que é feita pelo programa Criança e Consumo, o Instituto Alana também trabalha para defender tanto o direito ao acesso de crianças e adolescentes à internet, fazendo essa discussão mais ampla sobre acesso, sobre infraestrutura, mas também ao seu direito de desconexão, né, para que elas possam desenvolver habilidades que só têm como ser conquistadas no ambiente offline, né, como o contato com a natureza, e por aí vai. Espero ter ajudado e apresentado um pouco do nosso trabalho para vocês. Um abraço. Bom, gente, maravilha. Então, vamos para a última questão, então. É a seguinte, eleições está aí, eu acho que é o momento mais aguardado, parece, pelo Brasil nesses últimos anos, né? Dado tudo que aconteceu. E eu quero até começar com um caos, assim, eu fiquei lembrando, na verdade, esses dias, assim, eu fui atravessar a rua e eu vi um homem velho, branco, gritando para uma mulher negra, falando para ir para Cuba. Agora, em 2021, a gente está gravando, né? 2022 vai ao ar, mas assim, é algo que não saiu do imaginário, que se repete desde então, e que não acontecia antes. Acontecia talvez de forma mais espaçada, mas isso se tornou uma regra.
Eu lembro de 2018, algo muito icônico, que é a morte do mestre Moa do Catendê. Logo, se eu não me engano, foi entre turnos ali. E assim, violência política, né, gente? Isso está nas redes, a Manu acabou de falar, extrapola para fora das redes, tem causas, tem consequências reais, né, na vida das pessoas. Enfim, a gente tem 2022 aí pela frente. O que vocês acreditam para esse cenário? O que a gente tem aí? O que a gente pode fazer para garantir tanto, enfim, lisura do processo, quanto para minimizar, né, esse ódio, essa coisa que polarizou a nossa sociedade? Professor Sérgio Amadeu, já me despeço de você. Muito obrigado e a Ok. Sua. Bom, obrigado aí, eu reitero aqui, foi muito legal poder conversar aqui com a Manuela, com você, Enio, e com o pessoal aí da Coalizão pelos Direitos na Rede, né? Bom, a sua pergunta, ela é a pergunta crucial, né? Mas ela não tem uma única resposta. Eu queria te dizer o seguinte, nós precisamos, em primeiro lugar, superar as paixões tristes, né? Essa ideia de que a gente tem que reagir com o grau de truculência, e que eu acho que nós devemos colocar a questão de que o Brasil é um país muito, muito grande no sentido de ter uma diversidade, uma alma diversa que é o elemento crucial para uma grande inteligência coletiva. Então, nós temos como captar essas energias positivas, mas para isso a gente precisa recuperar o processo de distribuição de riqueza e poder, distribuir renda. Eu acho que essa é a questão fundamental, é combater a pobreza, distribuir renda e abrir espaço para a criatividade e inventividade nossa. E aí eu queria só dizer, o governo federal do Jair Bolsonaro fez um aplicativo que ele fala que é moderno, que chama SouGov, que é de 1 milhão de servidores públicos, civis e militares e pensionistas. Tem que aplicar, porque esse aplicativo é obrigatório para você acompanhar, se você é funcionário federal, a sua carreira, férias, e toda vez que você usa o celular para falar com o aplicativo, olha o que está acontecendo, gente. Esse aplicativo manda a sua conversa para ser respondida por um robô que está alocado na IBM nos Estados Unidos, que se chama Watson. Então, nós estamos pegando 1 milhão de servidores para treinar os algoritmos de inteligência artificial do Watson para falar em língua portuguesa. Toda vez que você faz isso, em vez de você usar a inteligência local, usar as nossas universidades, criar novos arranjos tecnológicos, sabe o que acontece? Você perde riqueza, mas não só econômica. Você deixa de colocar a visão nossa na tecnologia. É como mulher chegando na tecnologia, que antes era um grupo que existia um patriarcalismo, uma misoginia, e elas estão crescendo, por quê? Porque quanto mais as mulheres desenvolverem tecnologia, mais a visão das mulheres vão estar colocada nos códigos, no jeito de fazer, assim como dos negros, assim como das diversas culturas e etnias. E toda vez que a gente pega a ideologia californiana embarcada nesses códigos e nessas tecnologias e diz que aquilo é a única coisa que existe, nós estamos reproduzindo uma situação muito ruim. É uma reprodução de fortalecimento de um tecnopoder que reduz a tecnodiversidade, que destrói a nossa capacidade inventiva. E aí eu queria dizer, nós temos muita coisa a fazer na eleição. Nós precisamos colocar uma pauta importante e, ao mesmo tempo, cuidar das ondas de desinformação. Então, ocupar a rua, ocupar a rede é muito importante. Tem muita gente que me fala, eu não sei, eu não gosto de sair na rua, não faço nada. Então, participa de um coletivo digital, se junte em coletivos digitais, reúna uma vez por semana
Entre, como a Manu falou, ó, você vai fazer campanha na tua cidade? Conheça o Facebook que você vai ficar surpreso. Conheça os grupos, conheça os lugares. Entre lá, converse, é que nem a gente fazia conversa na feira, tem que fazer conversa na rede. Eles odeiam conversa, porque o negócio deles é dar porrada, é a violência. Se você vai conversando, você vai descolando um ou outro. Então é o seguinte, eu acho que a gente tem que ocupar as redes digitais. A extrema-direita, ela é um fenômeno principalmente digital. Ela se reconstruiu digitalmente. Eu sei que ela juntou grupos que têm existência social muito forte, mas quem te disse que o digital não junta o social? Essa que é a questão. Então, a gente tem que estar lá preocupado com isso, mas é isso que eu queria dizer. E eu estou muito preocupado. Vocês viram que criaram a Frente Parlamentar Digital? Não sei se vocês viram. Essa frente parlamentar tem a mão das grandes plataformas. E olhe lá como é que é. Não é bem uma frente para conter a denúncia que a gente está fazendo. Por exemplo, eu acabo essa semana de uma conversa com o professor Henrique Antum, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Meu podcast foi bloqueado no YouTube, esse episódio, exatamente, sabe por quê? Porque interferia nas eleições europeias. Falado em português sem tratar do assunto. Eu tive já 3 episódios bloqueados. A autocracia das plataformas não me comove também, não. E eles vão interferir na eleição, porque os algoritmos dele têm ajustes de pessoas, e os ajustes pessoais seguem a lógica desses caras. E esses caras não são caras a favor da democracia, como a Frances Haugen, nas denúncias sobre o Facebook, ela nos mostrou. Então, a gente tem que fazer 3 coisas, resumidamente. Colocar a nossa proposta de recuperar o nosso país, recuperar a inventividade, recuperar o processo de distribuição de renda e as redes digitais de todos os jeitos, contundentemente. E eu acho que a terceira coisa é a gente olhar as injustiças ou as ausências de justiças que vão estar acontecendo e marcar em cima. Não deixar barato. É isso que eu tinha a falar. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. É isso aí. Beleza, professor, brigadão. Manu, você consegue dar uma... Eu sei que você está com o horário super apertado. Você consegue dar uma palavrinha para a gente só sobre 2022, seu diagnóstico, o que a gente pode fazer? E obrigado, Manu, pela participação, obrigada, pela disposição de tempo. Foi uma alegria conversar contigo, com o Sérgio. Quero agradecer aos nossos intérpretes que fazem o programa ficar mais democrático. Eu acho que o mais importante é a gente superar uma contradição que é falsa entre qual é a nossa atuação nas redes e a nossa atuação nas ruas, né? A gente precisa colocar os nossos pés no barro, né? Conversar com as pessoas, fazer com que as pessoas compreendam o tamanho, a dimensão da disputa que será a disputa de 2022. Então, precisa colocar os nossos pés no chão, no barro, né? Mas colocar nossas mãos nas redes. Se eu fosse fazer uma equação, seria essa, né? E fazendo isso, ou seja, estando nos 2 lugares, ocupando os 2 lugares, compreendendo que não há na prática uma dissociação. O erro, ele é um erro de pensar que nós ainda existimos fracionados, como quando, na verdade, nós existimos nas 2 dimensões simultaneamente, né? Eu estou conversando efetivamente com vocês na uma única hora da minha tarde. Esse tempo não se dobra. E essa é a nossa realidade, a gente está conversando de verdade, né? Esse debate está acontecendo. Então, quando a gente vai tirar o desdobramento sobre o que é a ação das redes, parece que aquilo não é de verdade, né? Parece que aquilo é um virtual, assim, um negócio meio ficção científica. Então, uma vez que não existe essa dissociação, nos 2 ambientes, né? Nas ruas e nas redes, a gente precisa ter humildade. Acho que a gente precisa entender que se a postura deles é a da violência, a nossa não pode ser a do eu avisei. Quem gosta de ter razão pode ir para casa, ficar com a sua razão, cultivar ela, mas a razão não vai nos trazer a vitória, né? Dizer eu já sabia, imagina se o Sérgio falasse assim,
Lá em 2010 eu já sabia que a internet ia ser isso. Eu também, eu uso para eleição desde 2004. Eu fiz 500 mil de votos, tendo 25 anos, o pessoal disse assim, é um fenômeno, não tem nenhum vereador que apoia, fenômeno. Não tinha nenhum vereador que apoia, mas tinha gente que me apoiava na internet, que organizava campanha em rede lá em 2005, né? 6 na eleição de deputada federal, né? Em 2010, na segunda. Então, a gente não está falando assim, gente, a gente avisou, a gente não era fenômeno, né? Então, quem gosta de ter razão não gosta do Brasil, né? A gente precisa ter humildade, né? Muita humildade nas redes e nas ruas para conversar com o nosso povo, para aceitar que a gente errou, para em algumas coisas, para aceitar que as pessoas têm o direito de errar, né? Que o erro não é que a gente, porque senão a gente também começa a ter muita confusão mental, né? A gente não é punitivista, não defende penas eternas, mas aí a pessoa votou no Bolsonaro, ela tem que ser extirpada, ela tem que ir para a cruz, ela não pode mais nunca. Não dá, gente. A gente tem que ter um pouquinho de coerência no que a gente defende nos desdobramentos. A gente precisa de um grande pacto do Brasil, precisa de muita gente que errou e que se deu conta do seu erro e que vai ser acolhida, não vai ser hostilizada, porque eu, pelo menos, não gosto, quando eu reconheço um erro, de eu ser hostilizada. Eu gosto de ser acolhida, né? Olha só, eu estava errada naquela opinião. Idiota. Não, ninguém gosta disso. Né, Zé? As pessoas, às vezes, elas agem e pensam de uma forma muito pouco humana. Se coloquem no lugar de quem está mudando, avançando a sua opinião, percebendo, né, o tamanho do seu equívoco. Não é para tatuar e dizer equivocado, equivocado. Vem, vamos lá, né? Vamos junto reconstruir esse Brasil, porque o desafio vai ser tremendo. Vai ser tremendo o desafio de reconstruir e, antes disso, de vencer. E essa é a última coisa que eu queria dizer nesse podcast que vai no ar no início de 2022. Quem subir no salto tem mais risco de quebrar o pé, né? Então, sem salto alto, pezinho no chão e mãozinha nas redes, trabalhando para mobilizar o nosso povo e fazer com que o Brasil saia, né, desse terror, respeitando os pontos de luz que apareceram na escuridão, que esse é outro debate que não tem a ver com esse de redes que a gente está fazendo, também tem, mas não tem a ver no sentido que a gente está fazendo, que é, no meio da escuridão, alguns pontos de luz surgiram. A eleição dos jovens, das mulheres negras, das pessoas trans. Isso também é um recado. Também é um recado, né? É um recado sobre onde se faz política e é um recado quem que o nosso povo quer ver na política, né? Então, acho que a gente também tem que entender quem são os pontos de luz que podem nos conduzir para o futuro no meio dessa escuridão. Era isso. Obrigada. Um bom 2022. Que seja um espaço de transição entre esse terror que nos faz doentes de uma maneira ou de outra, né? Que faz com que a gente sofra muito. Eu sofro muito com o Brasil desse jeito, com tanta gente desempregada, com tanta criança passando fome. Então, que seja um ano em que a gente consiga, com a luta, superar isso, porque no fundo, nas redes e nas ruas, é só a luta que muda a vida, né? Perfeito, Manu. Brigadão pela sua presença também. Brigadão, professor Sérgio Amadeu. Eu estou muito feliz, muito honrado de que o primeiro Batalhas Digitais de 2022 tenha sido com essas duas personalidades que também nos ajudam a iluminar esse caminho e que eu também quero dizer que o Batalhas Digitais será uma trincheira nesse front aí, tá à disposição dos debates de redes para que a gente consiga ter um horizonte melhor, né, nos próximos anos. Chega de obscurantismo, já foi muito pesado esses últimos 4 anos, né, gente? Obrigadão e até a próxima. Valeu. Beijo, Enio. Beijo, Sérgio. Beijão, Manu. Obrigadão, Sérgio.